pensar numa frase, numa reflexão que eu trago para esta quinta-feira. Para a maioria das pessoas, o dia a dia é normal, né? Agora, para quem tem fibrose cística, todo dia é raro. Esse é o tema da campanha, você inclusive acompanha aí o material para conscientizar a maioria de nós sobre a fibrose cística, uma doença genética e ainda sem cura. No Setembro Roxo é preciso entender mais sobre essa condição. Por isso a gente convidou a pneumologista Adriana Carvalho, que está com a gente nesse feriado, agradecendo por ter acordado cedo, viu, Mariana? Que isso, Mônica. Obrigada, viu? Me diga, a gente está num momento muito importante sobre essa conscientização da fibrose cística, né? Sim. E essa doença, que tipo de doença é essa? A fibrose cística é uma doença genética, né? E que ela afeta diversos órgãos, então ela não age só no pulmão. Talvez o pulmão seja o órgão mais afetado, mas ela tem repercussões em diversos órgãos, inclusive os rins, a parte de fertilidade do homem e da mulher, a parte intestinal, pancreática. Então é uma doença realmente multissistêmica que a gente chama. E ela realmente é rara, uma doença rara, mas muito grave, né? E que até pouco tempo atrás a gente tinha muito pouco recurso para tratar. E hoje a gente tem. Para começar, como é que ela é diagnosticada? Então, hoje existe um rastreio muito mais fácil, que é feito pelo teste do pezinho. Então, desde 2001, esse teste foi incluído, a avaliação da suspeita de fibrose cística no teste do pezinho. Mas ele não é confirmatório, ele é uma sugestão. E aí, quando existe essa suspeita, né, e essa sugestão no teste do pezinho, a gente faz o teste confirmatório, que é um teste, pode ser feito um teste genético da mutação ou o teste do suor, que é o mais comum. E aí, a partir disso, quanto mais cedo se faz esse exame, se faz o diagnóstico precoce, melhor para o tratamento? Porque na doença, a pessoa tem muita dificuldade para respirar? Na verdade, a doença, ela vai causando um excesso de muco, um muco mais espesso, em todas as regiões onde se produz muco, né? Então, principalmente o pulmão, nas vias aéreas, a pessoa vai ficar com um muco mais espesso e com isso ele não consegue sair da via aérea e aquilo vira um meio de cultura para bactérias. Então, o paciente pode ter sinusite de repetição, ele tem infecções de repetição, ele começa a internar por pneumonias e aí isso vai causando uma destruição no pulmão. E o pulmão vai ficando com brônquios deformados e dilatados, que a gente chama de bronquiectasia. Tá? Então, isso faz com que o pulmão funcione de forma inadequada e ele não vai conseguir fazer troca gasosa, ele vai internar sempre por infecções. Isso vai gerar, então, uma capacidade respiratória diminuída. E aí isso atrapalha a qualidade de vida desta pessoa por completo. Eu me lembro de uma série que eu assisti e que mostrou um casal com fibrose cística. Sim. Eles não podiam ficar perto um do outro, porque era o risco, né? Isso, exatamente. Né? Então, é muito... a qualidade de vida e a pessoa, quando tinha o diagnóstico no passado... demorava muito para fazer esse diagnóstico, então já tinha muita lesão de sequela e cicatrização do pulmão, então acabava tendo que o único tratamento era o transplante pulmonar. Isso. E aí, hoje, com esse diagnóstico mais precoce e a possibilidade de tratar, a gente consegue aumentar a sobrevida do paciente, ter expectativa. Era um calcanhar de Aquiles, assim, para o pneumologista. O paciente adulto chegava com uma doença com o pulmão muito destruído. E hoje, na verdade, a gente está vendo pacientes chegando na fase já de 50 anos, de 40 anos, que antes não era uma expectativa. Tá? A fibrose cística tinha uma expectativa antes de 15 anos de vida. Meu Deus, e agora com todo esse avanço né, de tratamento, né, o que nós temos? Inclusive, esta semana nós tivemos aí um medicamento disponibilizado no SUS pelo Ministério da Saúde, aproveitando o Setembro Roxo, né, Mariana? Isso, exato. Então, ele foi incorporado ao SUS agora nesse ano, agora em agosto, na verdade. E aí essa medicação é uma medicação extremamente cara, mais de R$100 mil. Nossa. E é uma medicação que realmente age lá na mutação. Não é para todos que têm fibrose cística, porque a fibrose cística ela é uma alteração genética, mas com mais de 2.000 mutações no gene. E aí uma mutação que é a mais comum, felizmente, ela é aonde essa medicação vai lá e age. Então, impede que a doença progrida realmente.
Mariana, você falou que é uma doença de condição rara, né? Hoje a gente tem uma incidência, a gente pode falar, número de casos? Assim, existem associações no Brasil, né, que podem dizer nessa quantidade, mas no mundo nós temos aí 100 mil casos. 100 mil casos, né? Quer dizer, são 100 mil pessoas aí que precisam dessa atenção. E eu achei muito interessante a campanha, eu gostaria que o pessoal colocasse para mim novamente aquela imagem, né, que traz a Alícia, né? E a campanha esse ano, com esse norte, traz como se a gente se colocasse no lugar dela e de outras pessoas para que a gente entenda e que esse tratamento possa melhorar cada vez mais, para que a gente olhe para essas pessoas. Sim, sem dúvida. Essa é a intenção, né? É uma doença que quem convive tem sofrimento todo dia. Todo dia, é muito né? Difícil, muito e para a difícil. família também, Sim, né? Para a família também. Quer dizer, essa campanha vem num momento muito adequado, assim, né? A tosse não é uma coisa que as pessoas aceitam de forma normal, né? Não tem aceitação. Então, uma criança que tem tosse diariamente, que tem catarro, mesmo assim não está doente, ela tem catarro, não está infectada, ela não está transmitindo nada, mas ela sofre muito preconceito. Então, por causa disso. Tá tossindo, todo mundo olha. A gente tosse e a gente sabe, né, que acontece isso. Você falou da tosse, é um dos principais sintomas, Maria? A tosse e a sequência de infecções. Então, às vezes, o pediatra ele vai lembrar disso, ele vai pensar nisso quando o paciente começa. Internei uma vez, internei 2 vezes, fui 3 vezes, estou gripado o tempo inteiro, estou com sinusite de repetição, estou tendo, faz um raio-x, tem alterações sugestivas, né? Mas o principal sintoma é a tosse e a expectoração, a presença de catarro contínuo. E aí, só para a gente reforçar, né, que você falou do preconceito que ainda existe, o Setembro Roxo está aí para combater isso, não é contagiosa a fibrose cística. Não é. Né? A gente precisa trazer essa informação, claro, eu queria que você me ajudasse nisso, Mariana. Sim, é uma doença genética, né? É uma doença de transmissão que vem de mãe, pai para filho, né? Então é a genética, doença autossômica recessiva, o pai e a mãe, vem o gene, um de cada para causar a doença. E a pessoa vai ter infecções, mas porque ela está com uma alteração genética e que faz ela se infectar mais facilmente. Mas ela não transmite nenhum outro problema para outras pessoas. Né? Quanto mais a gente conhece, mais a gente pode salvar vidas, por isso Manhã Total quis trazer justamente esse assunto com a ajuda da Mariana Carvalho, que é pneumologista, né? Para que a gente possa ajudar as outras pessoas. E que bom que você trouxe esse tratamento e essa expectativa, né? Que aumentou de vida para esses pacientes, para essas pessoas. Né? Quer acrescentar mais alguma coisa, Mariana, nesse Setembro Roxo? Não, acho que a fibrose cística é uma doença que muita gente confunde com a fibrose pulmonar, que é uma outra doença, a doença do idoso, completamente diferente. Mas nas crianças, tanto que quem mais tem contato com essa doença são os pediatras, né? E às vezes, uma dica para a gente pensar que pode ser uma fibrose cística a criança que não está crescendo, que não está desenvolvendo, não está ganhando peso na primeira infância e que está tendo muitas infecções, é uma sugestão de fibrose cística, porque a fibrose cística também afeta o pâncreas. E aí as enzimas pancreáticas ficam todas deficientes e isso faz com que o intestino não consiga absorver os nutrientes. E aí com isso ele não ganha peso. Então isso é uma dica muito importante quando uma criança não está ganhando peso, de suspeitar da fibrose cística também. E procurar o atendimento Procurar mais o atendimento. possível, né? Essa é a Mariana Carvalho, pneumologista, falando com a gente aqui hoje sobre a importância de saber mais sobre a fibrose cística. Obrigada, Mariana. Bom feriado, viu? Eu que agradeço. Obrigada. Obrigada.